E a gente começa a ver as pessoas preocupadas em relação a 13º, as contas que vão chegando. Tudo acontece nesse início de ano. Final e começo de ano geralmente é uma loucura no que diz respeito às finanças. Eu recebo aqui o especialista em gestão, Maicon Pucci. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bom dia. Bom dia. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, né, Maicon? Perfeito. Final de ano entra um dinheiro a mais para as famílias, entra 13º, quem trabalha com hora extra, quem vai trabalhar com praia, final de ano, então gera mais receita. Então, o que é importante nesse período, né? Você poder, primeiramente, assim, o que você vai fazer com esse recurso extra, né? Então, você tem alguns caminhos. Geralmente, vamos economizar? Vamos pagar as nossas dívidas? Geralmente isso fica lá pro final da fila, né? O presente de Natal vem primeiro. Exatamente. Então, as pessoas Mas querem... não seria o mais adequado, né, Maicon? Não, porque a gente tem que pensar em alternativas, correto? Você pode consumir, mas esse consumo está dentro daquele que a gente conversou na palestra aquele dia aqui, né? Você tem que ter um orçamentozinho ali que fala, poxa, quanto que eu posso gastar por cada área da minha vida? Seja família, alimentação, educação e transporte. Então, você olhando com esse recurso extra, primeiramente você tem que entender qual que é a sua dívida se você for quitar perto dessas dívidas. Então, começa com aquelas que têm juros mais altos, porque os juros mais altos estão consumindo mais o seu bolso, não é verdade? Verdade. Então tá bom, mas, puxa, digamos que eu tenho lá uma conta de R$500, vou quitar tudo? Não. Você não precisa pegar tudo que você recebeu a mais para quitar de uma vez para ficar com o teu caixa zerado de novo. Você pode procurar o seu fornecedor e falar, olha, meu amigo, quero te pagar, quero negociar com você, elimina esses juros altos aí, quero parcelar isso em várias vezes. E dá uma entrada muitas vezes dá uma ali entrada, para já quitar uma parte. Reduz a parcela, você libera o seu nome. Vamos lembrar que no Paraná quase 70% das famílias estão com nome restrito, com inadimplência. Então assim, liberei meu nome, estou adimplente novamente para o mercado. Pega parte desse recurso, você consome, parte disso você investe. Porque o que é para fazer mais dinheiro para poder pagar aquela dívida depois, porque ela não morreu, ela continua lá, só está renegociada. Exatamente, aí você tem duas alternativas dentro que você comentou. Essa dívida, ela entra nesse orçamento? Tá lindo, então se eu ganho lá 2 mil, eu estou pagando R$100, aquilo ali representa 5%, você está quitando, então tá fluindo. Agora, a ideia é você começar uma reserva mínima, porque vamos pensar, o juro que você está pagando hoje, ele é alto. Você deixar de pagar esses juros, né, renegociando, lembra, todo credor tem uma margem de negociação. E transformar isso numa reserva, por menor que seja, R$50 por mês, no final do ano vai dar quanto? 600. A pergunta, você que nos ouve agora, é o seguinte, quando que nos últimos anos você terminou o final do ano com uma reserva que seja 500 na conta? Sem comprometer com nada. Essa é a sacada. Porque a mesma bola de neve negativa, ela pode ser uma bola de neve positiva. É essa a ideia. E as famílias, a gente percebe, né, que os brasileiros como um todo, nós temos um pouco de dificuldade em pensar dessa maneira. Mas é importante o primeiro passo. E agora, com esse dinheiro extra que vem, é uma oportunidade muito bacana de desmanchar essa bola de neve. Exatamente, porque assim, existe até alguns livros, né, de ciência comportamental que estuda famílias que até crises no casamento vêm por problema familiar financeiro. Imagina, né? Esposa precisa de uma coisa, o marido precisa de outra, os filhos de educação. Muitas famílias têm problema relacional por falta de recurso. Então, ter uma reserva, chamar a família para conversar. E você falou uma palavra muito poderosa, Gabi, é dar o primeiro passo. Ninguém está falando para você correr uma maratona. A gente quer que você ande os primeiros 100 metros. Começar a trabalhar a educação financeira, né? O próprio Procon tem uma cartilha bacana sobre educação financeira. A revista Magali, né? Cebolinha tem lá sobre educação financeira. O site do Banco Central tem várias encartes. Então, tem tanta matéria que há 15 anos atrás nem existia, que você como pai e mãe precisa investir na sua educação financeira, porque é o que vai te dar sustentabilidade a longo prazo. E quando a gente fala nesse assunto, a gente também acaba se deparando com um ciclo vicioso realmente, que as famílias acabam percorrendo. Muitas vezes os pais viviam assim, os filhos vivem assim e os netos vão viver dessa mesma maneira. Os pais parando agora, neste mês, e planejando o que vão fazer, sentando à mesa e conversando, pode transformar
a vida dos filhos lá na frente, daqui 20, 30 anos. Exatamente. E muito legal que você comentou que você vai romper um ciclo de mau hábito, substituindo um mau hábito por um bom hábito, não é verdade? Então, eu vou começar a quebrar um padrão de dívida e vou ter um padrão de renda, um padrão de economia. E aí, ensinar a criança a fazer uma mesada, aquela mesada ela não gastar tudo, né? Ensinar a esposa como usar o cartão de crédito eficiente, ensinar o marido como ter orçamento da família como um todo. Porque só de você ter aquela foto, né? Uma brincadeira de padaria, né? O que entra, o que sai e o que sobra, ponto. Agora, a riqueza não está no que entra, a riqueza está no que sobra. Porque você pode ganhar um valor altíssimo e consumir 110%, ou você gastar um valor, ganhar mediano ou pouco, não me importa, um salário, mas você reserva. Eu conheço várias histórias de pessoas que não têm um padrão alto de orçamento, mas têm muita riqueza porque sabe guardar no dia a dia. Isso é muito bacana, é realmente o caminhar de cada escolha de compra que você faz, o saber que você já quitou todas as contas aquele mês e tem nem que se for R$20 para passar todos os outros dias, você sabe que é aquele dinheiro que você tem e ponto. E um assunto interessante, um ponto que você colocou, é de que o guardar precisa também ser como se fosse uma dívida. Exatamente. Precisa ser. Você não paga a passagem do ônibus, você não paga o material da criança, você não paga a água e a luz, você também reserva aquele dinheiro. É um compromisso seu com você mesmo, com o seu futuro, com o futuro dos filhos, né? Muito bacana que você comentou. Agora, qual que é a melhor forma de formalizar esse compromisso? Um carnê, um boleto, um consórcio. Formaliza isso, porque se ficar solto, a gente vai pagar todo mundo menos se pagar. Então, a mentalidade que a gente precisa ter é o seguinte, né? Bom, primeiramente, deixa eu me pagar, deixa eu reservar 5% e depois eu vou pagar as outras despesas, escola, educação, transporte, alimento, e aí vai veículo. Essa é a sacada. Agora, se você pagar tudo, se sobrar, eu vou guardar. Nunca sobra. E nesse final de ano, com um dinheirinho a mais na mão, que a gente pensa, poxa, trabalhei o ano inteiro, mais essa blusinha, eu mereço. É aí que mora o perigo. Mora o perigo porque, novamente, né, vai naquele hábito dos últimos 10, 20, 30 anos que a gente tem de consumo. A gente está terminando essa semana de Black Friday. Quantos que não foram tentados a gastar o que não precisava? Ponto. Então, existe uma ciência comportamental que fala o seguinte, pega o que você precisa, escreve no papel, guarda uma gaveta, dali 7 dias você volta e vê se você realmente precisa. Exatamente. Você mata todo o impulso da emoção do consumo. Isso e você vai aprender a comprar o necessário. Veja, não é a multidão de coisas que você vai ter que vai te atender, e sim o necessário. E, Michael, essas sacadas, essas mudanças de comportamento, quebrar realmente o nosso pensamento, o nosso comportamento dentro da nossa cabeça é extremamente importante para conseguir transformar isso na realidade. Exatamente, porque é um renovar da sua mente, é uma nova mentalidade. Você acabou de passar o pessoal da escola comentando aqui da educação, da administração no Castaldi, né, o professor Fábio. Então, veja, nós não recebemos isso na escola. Não tem uma disciplina escrita gestão financeira familiar. Não existe isso numa grade curricular. O que deveria ser tema para as crianças desde pequenas nas escolas. Exatamente. Minha filha está terminando o ensino médio. Filha, você tem lição de finanças pessoais? Não, papai. Ponto. E aí é mais um adolescente adulto que vira um consumista que vai levar anos para aprender acertando ou errando. Muito obrigada, Michael, por todas as explicações e por deixar as dicas para você que está em casa a respeito do que fazer nesse finalzinho de ano. Na próxima entrevista, a gente vai falar mais também a respeito de como ajudar as crianças a essa iniciação na educação financeira. Obrigada, Michael. Eu agradeço. Esse Michael Pucci, que é especialista em gestão, falando pra gente, você que está em casa, fique atento a todas essas questões. Você vai receber um dinheirinho extra? Vai fazer aquele trabalho a mais e ganhar aquela graninha final de ano? Não é porque ralou o ano inteiro que vai gastar esse dinheiro à toa com uma blusinha, com isso, com aquilo. A gente fica realmente tentado no final do ano. Mas pense em como você quer terminar o final do ano que vem. É por isso que se você guardar R$50 por mês, como disse o especialista, no final do ano que vem você vai ter R$600 na sua conta. E esse ano, tá terminando com quanto? Ou tá terminando com quanto negativo? Pois é sobre isso que a gente precisa pensar e é sobre isso que a atuação quer levar você a refletir.